pela interrupção. Imagina. Então tá. Bom, então vou voltar uns 2 minutinhos para trás aqui, só porque a gente começou a gravar agora. Então, a minha ideia é falar um pouco do que eu entendo, né, sobre a construção da justiça restaurativa no Brasil, para a gente começar a caminhar um pouquinho mais e tentar identificar quais são essas características da justiça restaurativa, quais são os desafios e o que a gente pode fazer para buscar um modelo de justiça restaurativa brasileiro que seja efetivamente correspondente, né, às expectativas daqueles que estudam a temática e também praticam a justiça restaurativa. Então, eu trabalho com essa ideia de construção da justiça restaurativa e essa foi uma ideia que eu construí, efetivamente, ao longo da trajetória da tese, né? Ela não estava ali quando eu comecei a pesquisa, porque foi algo que eu identifiquei, foi uma dos resultados, digamos assim, da minha tese, né? Foi entender que houve um processo de construção da justiça restaurativa no Brasil. Ela não foi importada de algum lugar, né? Ela não foi totalmente criada aqui, né? Mas ela passou por um processo de construção muito específico, né? Um processo de construção que não dá para dizer que é o usual da justiça restaurativa em qualquer contexto em que ela seja aplicada, né? Então, isso me chamou muito a atenção. A minha pesquisa acabou ao longo dos 5 anos aí que foram foi o tempo do meu doutorado, a pesquisa acabou me levando a prestar muito atenção nesses passos, né, nesse desenvolvimento da justiça restaurativa. E é algo que, para quem é do direito, isso não é tão comum, né? Quando a gente se propõe no direito a estudar uma temática, o que a gente faz? A gente vai lá e faz uma análise da lei que existe sobre aquele tema, né? E basicamente é isso, a gente parte da lei e daí a gente vai trabalhar a aplicação dessa lei, né? Claro que nem toda pesquisa no direito vai ficar na abstração, então a gente pode ter um trabalho de campo, um trabalho empírico, né? Sobre como que o sistema de justiça aplica aquela lei, mas fundamentalmente a gente não se debruça com frequência sobre, por exemplo, o processo de construção daquela lei, de elaboração, né? Entender por que aquela lei foi aprovada daquela forma, resgatar os debates legislativos que foram feitos no âmbito do processo, né, de elaboração da lei. A gente muitas vezes sequer sabe quais foram os grupos ou quais foram as pessoas responsáveis por redigir aquele texto legislativo, né? Então, isso escapa muito do campo do direito. E esse material é riquíssimo, né? Porque a gente consegue entender por essa análise qual eram as ideias que estavam por trás daquela proposta de lei, né? Ou qual era a intenção, tanto que a gente fala muito, né? Qual era a vontade do legislador, né? A gente sempre ouve isso nas aulas de introdução ao direito, né? Não, porque o legislador não quis dizer isso. Mas quem é esse ser abstrato? Ele não é abstrato, né? Ele simplesmente ele é bastante concreto e cada lei tem a sua história, né? Cada lei tem, digamos, as suas fontes, e essas fontes, claro, podem ser múltiplas e até contraditórias, mas é muito interessante a gente olhar para elas. E para dar um exemplo assim para vocês, conhecer esse background, né, conhecer o que deu origem a determinada lei, é algo que foi muito significativo no âmbito dos juizados especiais, né? Porque os juizados especiais é uma lei de 1990, né? Nessa lei, se a gente vai resgatar qual era o debate que se fazia, né,
para justificar, 95, né? Para justificar por que da criação dos juizados especiais, a gente vai encontrar um debate que gira em torno de questões como acesso à justiça, democratização da justiça, tá? Aproximação da justiça das pessoas comuns, tá? Meios alternativos também inspiraram, né, a criação dos juizados especiais, no sentido de possibilitar que as pessoas, elas mesmas, dialogassem sobre os problemas. Então, a gente tem todo um contexto que também esteve presente na gênese da justiça restaurativa, né, pelo menos aqui no Brasil, que a gente não pode desprezar. Por mais que os juizados especiais tenha, digamos, dado errado em relação às suas intenções originárias, né, o fato de essa inspiração ter estado presente lá no momento em que se pensou em quais casos entrariam para o escopo, né, para o âmbito dos juizados especiais cíveis e criminais, né, isso é super importante para a gente, né, para entender qual era o movimento ali que estava acontecendo no sistema de justiça brasileiro. Então, e quem fez essa análise com primor não foi um jurista, tá? Foi um cientista político. Foi o Werneck, né? O Luiz Fernando Werneck. Agora me fugiu o segundo nome dele, eu acho que é Fernando. Ele é um cientista político que foi trabalhar toda essa questão, né? Por que surgem os juizados especiais, quais eram os discursos envolvidos, enfim. E aí a gente consegue entender bastante coisa, né? A gente consegue entender por que da redação dos primeiros artigos daquela lei, né? E qual é o objetivo dos juizados, né? Que tinha a ver com essa questão de aproximar a justiça do povo, ao mesmo tempo que desafogar, entre aspas, né, as varas judiciais de conflitos mais leves que se supunha que deveriam ser resolvidos diretamente pelas pessoas envolvidas, né, no problema. Bom, então, esse tipo de pesquisa, né, uma pesquisa que vai sondar aí quais são o subterrâneo dessas temáticas, né, foi o tipo de pesquisa que eu adotei na tese, né? Procurar entender, para entender onde estamos, é preciso entender como chegamos até aqui, né? Então, basicamente é isso. Então, o ponto de partida era como que a gente chegou a uma justiça restaurativa, como é que se tem no Brasil, né? Que é uma justiça restaurativa representada pelos círculos de construção de paz e círculos restaurativos, que é uma justiça restaurativa que está nas mãos do Poder Judiciário, que é uma justiça restaurativa que pouco trabalha com as vítimas dos crimes, né? E, claro, essas características sempre foram características que me chamaram a atenção, desde a minha dissertação, o livro que a Rosane citou, né, era algo que, para mim, era muito evidente, né, como a nossa justiça restaurativa ela destoava das experiências internacionais. Tanto que nesse meu primeiro trabalho de mestrado, eu utilizei basicamente literatura estrangeira, e quando eu chego para olhar o que estava acontecendo no Brasil, era como se eu não estivesse falando da mesma coisa, né? Então, eu me perguntava, bom, cadê os processos de mediação vítima-ofensor? Né? Onde estão as vítimas? Onde estão os serviços não governamentais que vão trabalhar com a justiça restaurativa? Quem são os facilitadores? Né? E, bom, a cada pergunta que eu fazia, eu encontrava uma resposta completamente diferente dessas experiências internacionais, né? Daí a questão que a gente se coloca é por quê?
Por que é tão diferente? Então, para responder isso, eu preciso olhar para trás, né? Eu preciso saber quais foram os motivos que nos fizeram chegar até aqui. Então, é isso um pouco que eu faço na minha pesquisa, né? Que eu tenho feito já há alguns anos. Entender que trajetória é essa, né? E para entender a trajetória, a gente precisa conhecer, a gente precisa acessar, né? As pessoas que estavam e que estão ainda envolvidas com essa construção, né? Com esse processo de construção da justiça restaurativa. Então, para isso, eu fiz várias entrevistas com pessoas que eu chamei de protagonistas da justiça restaurativa no Brasil, né? Que são pessoas que, notadamente, nesse campo, estiveram envolvidas na gênese da justiça restaurativa e seguiram acompanhando boa parte desse processo de desenvolvimento da temática, né? Então, entrevistar essas pessoas foi muito rico, né, para entender quais eram as motivações delas para se abraçar numa temática que ninguém conhecia, né? Porque é exatamente isso que aconteceu, né? Promover debates sobre algo que era totalmente desconhecido no país. E quem chamar para esses debates, né? Então, como era uma temática muito periférica, não dava nem para dizer que era periférica, ela era totalmente fora, ela estava fora do campo jurídico, né? Então, quando a gente começa a perceber quem estava envolvido lá no início com essas discussões, é um grupo muito pequeno, né? São pessoas que se conheciam, que uma foi informando a outra, que conhecia alguém que já estava tentando fazer algo parecido, né? Então, a gente chega a um número de pessoas restrito, e essas pessoas, em boa medida, são as que vão conduzir realmente esse processo de construção da JR nos seus, pelo menos, aí, primeiros 15 anos, né, de história. Então, entrevistar esses agentes, né, foi bem importante para entender as motivações e também entender quais os discursos desses protagonistas em relação à justiça restaurativa, né? Então, o que um e outro pensa sobre justiça restaurativa? Aí a gente já tem pistas, né? Porque quando a gente vai ler o que esses protagonistas escrevem, o que eles dizem sobre justiça restaurativa, também fica muito evidente que tem uma construção ali diferente daquele campo, né? Eles não estão repetindo necessariamente o que o Zé diz, que é a justiça restaurativa, eles não estão repetindo o que países europeus entendem por justiça restaurativa, tá? Então, toda essa escavação que eu fiz, né, me ajudou a entender por que a gente fez determinadas escolhas, tá? Por que isso lá na frente vai nos dar uma justiça restaurativa que está ligada a um discurso de construção de paz, tá? E não resolução de conflito, tá? Por que a justiça restaurativa no Brasil ela se tornou uma temática que não está necessariamente colada ao sistema de justiça criminal e ao sistema juvenil, tá? Mas ela aparece em múltiplos campos. Ela aparece dentro de empresas, ela aparece dentro de corregedorias, ela aparece dentro de escolas, né? Então, todos os lugares, parece que em que existe convivência humana, a justiça restaurativa é capaz de brotar, né? E isso é muito marcante nosso. Não é que a JR não exista nesses outros contextos em outros países, né? Mas nos outros países que já trabalham com essa temática há mais tempo, 30, 40 anos, a JR ela surge dentro do sistema de justiça criminal e juvenil
para depois de 3 décadas, pelo menos, ela começar a ser experimentada fora desses espaços, né? E conosco foi o contrário, isso tudo surge um pouco junto, né? Na verdade, a gente começa com a experimentação no sistema juvenil, de justiça juvenil, muito perifericamente no sistema de justiça criminal, e ainda é bastante periférico, né? Mas antes que a gente pudesse falar numa evolução dessa temática dentro do sistema de justiça criminal, essa ideia de justiça restaurativa já tinha se espalhado por inúmeras outras esferas, né? Eu lembro de 2010, 2012, ter sido convidada para falar na SUSEP, aqui no Rio Grande do Sul, né? na superintendência ali da administração penitenciária, e conversei sobre o que era justiça restaurativa com um pequeno grupo e tal, e daí as agentes me perguntaram: o que tu achas de a gente usar isso aqui dentro da corregedoria da SUSEP, para lidar com conflitos entre agentes, né? Porque a gente tem muito conflito de relacionamento, muito problema, né, de relacionamento entre os agentes, questões disciplinares até. E eu disse, bom, é interessante, mas eu não acho que isso seja justiça restaurativa, né? Vocês estão fazendo outra coisa, que eu não sei bem o que é, não conseguia nem dizer o que era, né? Mas a partir daquilo que eu estava colocando para aquelas pessoas sobre o que eu entendia por justiça restaurativa, seria impossível dizer que o que elas estavam fazendo era justiça restaurativa, né? Porque, para mim, o modelo estava ligado ao sistema de justiça criminal, tinha a ver com implementar ou possibilitar um diálogo entre vítima e ofensor, né? E não era esse o caso dos conflitos em que elas estavam querendo lidar, né? Bom, claro que a coisa anda, né, gente? O barco anda e a gente vai tendo que repensar algumas coisas, né? Então, o próprio debate internacional da justiça restaurativa, ele, num certo momento, ele já se colocou essa questão, né? Que, sim, é possível que existam usos outros da justiça restaurativa, né? Para além do sistema de justiça criminal e do sistema de justiça juvenil. Mas o interessante é que no âmbito internacional, o debate sempre foi muito delimitado. Apesar de haver esse reconhecimento de que também é possível práticas fora, né, desses contextos, o debate está centrado na justiça restaurativa vinculada à justiça criminal e vinculada à justiça juvenil. Quer dizer, não existe uma mistura como existe aqui, né? E eu acho que essa é uma das nossas maiores dificuldades. Aqui a gente quer discutir justiça restaurativa global, né? A gente quer discutir uma justiça restaurativa que seja capaz de explicar todo e qualquer tipo de prática que se autodenomine justiça restaurativa, independentemente do conflito em questão, se tem conflito, porque às vezes nem conflito tem, né? E do espaço onde ela está sendo feita, né? Na comunidade, na escola, dentro do hospital, enfim, não interessa. Tudo justiça restaurativa, tá? E eu acho que isso é um grande problema, né? Eu durante a aula da Vera, eu fui anotando umas coisinhas assim, e disse, não, vou ter que ligar para a Vera depois, né? Porque tem coisas que a gente concorda muito, mas tem outras coisas que são difíceis, né? Difíceis digamos, como vou dizer, de aderir e dizer, não, tá, é isso aí, vamos por esse caminho. Eu não tenho tanta convicção, assim, que a gente possa realmente trabalhar uma justiça restaurativa que tenha um alcance tão amplo, né? Que seja, assim, uma terminologia guarda-chuva, né? Se a gente for por esse lado,
a gente, claro, vai ter que vincular a justiça restaurativa a isso que se chama de cultura de paz, né? Porque daí é um grande discurso que é capaz de encaixar todas essas peças, né? Mas se a gente quer ser mais específico, né? Pois então, Michael, temos que conversar também sobre isso. Se a gente quer ser mais específico para delimitar mesmo a justiça restaurativa e dizer, bom, JR é isso, ela é capaz disso, né? Ela tem como objetivos isso, né? Se a gente quer fazer esse tipo de análise, o que também permite que a gente possa pesquisar essa temática de maneira adequada, a gente precisa separar as coisas, né? Eu sempre digo, se alguém me chama para um debate sobre JR nas escolas, eu vou dizer, amigo, não é o campo de pesquisa e de análise, né? Eu estou preocupada com o uso dessa ferramenta, estratégia, seja lá o nome que se quer dar, né? Eu chamo de modelo de justiça. Eu estou preocupada com o uso que vai ser feito disso pelo sistema de justiça criminal, né? Porque a minha leitura é essa. E é por isso que a gente vai chegar a conclusões do tipo que a Vera também fala muito, né? Que a nossa justiça restaurativa ela é correcionalista, ela é positivista, né? Ela tem um viés punitivo bem marcado, né? E isso tem a ver com o espaço onde ela está inserida. Então, não tem como eu descolar essas coisas, né? Então, quando eu digo quais são os desafios e estratégias para enfrentar a instrumentalização da justiça restaurativa, eu estou colando esse debate justamente no sistema de justiça criminal, né? Que é onde me interessa chegar. Tá? Bom, então essa é uma espécie de introdução assim, para a gente pensar, né, que tem muitas problemáticas essa temática, né? E a questão da amplitude do alcance que se dá a JR no Brasil, para quem trabalha com pesquisa sobre isso, para mim é o mais importante, né? Como a gente tem dificuldade de pesquisar quando a temática toma uma dimensão como a JR tomou, né? Em que é possível falar de JR numa reunião de condomínio. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos botar os condôminos em círculo, já é meio caminho andado, daí a gente põe um centro, pegamos qualquer coisa como objeto da palavra e deu. Vamos discutir as questões de condomínio usando a metodologia da justiça restaurativa. E bom, imagina, como é que a gente vai mapear quantos programas de JR tem no Brasil, se esse condomínio que usa uma prática circular diz que é um condomínio restaurativo? Como é que a gente vai mapear? Né? Que resultados que eu vou conseguir extrair dessa experiência? Deu certo? Não deu certo? Né? Então, tem uma série de implicações, né? Essa amplitude que se dá ao conceito de justiça restaurativa no Brasil. Tá? Bom, mas vamos passar para a segunda etapa, que são as características da JR no Brasil, para a gente poder chegar lá nos desafios e como a gente pode evitar a instrumentalização. Primeira característica importante é que a gente não tem lei sobre justiça restaurativa. Diferentemente de uma grande gama de países que são esses, né, que estão mais desenvolvidos na aplicação da JR, a gente não tem uma lei que trate sobre a temática. A única coisa que a gente tem é a resolução do CNJ, que é de 2016 já, que é a resolução 225, que eu considero, né, que foi uma forma que o Poder Judiciário encontrou, de certa maneira, para
contornar o problema que é no Brasil a gente aprovar uma lei sobre uma temática que é bastante desconhecida, controversa, né? E que move muito paixões, digamos assim, né? Porque hoje a gente tem pessoas super adeptas da justiça restaurativa, são os chamados convertidos, ou a gente tem um outro grupo de pessoas que não querem nem saber, que não querem nem ler sobre, porque já não aguentam ouvir falar no termo justiça restaurativa, né? Bom, isso é interessante também, porque nos faz pensar o seguinte, que daí também é uma estratégia, né? Para a gente falar lá na frente. Como reverter essa situação, né? Como reverter essa resistência? Porque ela existe. E até agora a gente não está lidando com isso. A gente segue usando o mesmo discurso de construção de paz, né? Alguns vão dizer de reconciliação, de redução de reincidência, mas isso não está convencendo. Isso é falar para convertido, né? Agora, quando a gente quer falar com essas pessoas, esses juízes, esses promotores, que não aceitam a temática, a gente percebe, né, que esse discurso não cola e a gente não tem nenhuma alternativa para oferecer. Não que a gente tenha que mentir, não é isso? Mas talvez a gente tenha que repensar as nossas estratégias discursivas, né, para buscar um convencimento maior no campo. Porque a gente sabe do potencial, a gente sabe dos resultados possíveis, né? Mas não adianta ficar falando entre nós. Né? Bom, então, temos essa conjuntura de ausência de lei que o CNJ tentou contornar. E, claro, temos algumas coisas esparsas aí, né? Agora, com um pacote anticrime, entre aspas, chegou no ordenamento brasileiro o chamado Acordo de Não Persecução Penal, né? Algo que já estava sendo promovido lá pelo Ministério Público, já tinha uma orientação interna, e isso foi agora, então, levado para dentro da legislação do processo penal. Então, ali a gente tem algumas brechas, mas a gente não tem nada explícito na lei sobre justiça restaurativa, né? O que fazer com o acordo, quando oferecer a justiça restaurativa, se tem obrigatoriedade ou não, isso nada está disciplinado, né? E o que a resolução tenta fazer nesse sentido, a gente sabe que é muito limitado, porque a resolução, ela não tem um poder equivalente a uma lei. Então, o magistrado, ele pode simplesmente não seguir aquelas orientações do CNJ, né? Ele não é obrigado a reconhecer um acordo restaurativo, né? Por mais que o CNJ tenha desenvolvido estratégias para, digamos, tentar trazer os juízes, né, para as suas resoluções, para o cumprimento das suas resoluções, pensando em, digamos, em números positivos para os tribunais, né, nessa conversão aí, a gente sabe que os juízes seguem quando querem as resoluções do CNJ, né? Então, a gente tem uma estrutura muito frágil em termos de base legislativa para trabalhar a justiça restaurativa no Brasil. Bom, então, para além dessa questão da ausência de lei, outra característica que é própria da nossa justiça restaurativa é que ela está muito focada no ofensor. Tá? Isso aparece na resolução do CNJ, né, quando a própria resolução diz que está dispensado, né, quando não for possível a presença da vítima nos processos restaurativos.
mas ela fica muito clara quando a gente olha, essa característica, né, fica muito clara quando a gente olha para as práticas mesmo. Então, quando a gente olha para as experiências de justiça restaurativa no Brasil, a gente percebe que são experiências voltadas para aquele ideal ressocializador, né? Voltadas para a ideia de que, bom, vamos tratar este ofensor, né? Vamos buscar recuperar esse sujeito, reabilitar, ressocializar, né? Mas, e daí vale a pena, de novo, pensar nos discursos, né? O que dizem os protagonistas, o que dizem os discursos oficiais, o que dizem os textos de apresentação dos programas de justiça restaurativa. Né? Tem lá a cultura de paz? Tem. Passo seguinte é sempre o ofensor o foco. É ressocializar, é reorganizar, é devolver melhorzinho para a sociedade, né? Todo um discurso que a gente já conhece, sabe a origem e que a gente luta contra há muito tempo, né? No âmbito do sistema de justiça, seja juvenil, seja criminal mesmo. Tá? Então, esse foco no ofensor, ele é uma característica muito da nossa justiça restaurativa. Né? Se a gente vai olhar as experiências de outros países, a referência é totalmente inversa. Tá? A referência é a vítima. A JR surge para a vítima por conta da insatisfação das vítimas com a resposta do sistema de justiça criminal. Né? É uma justiça preocupada em olhar para as vítimas. Né? O ofensor ele entra num segundo momento, porque ele é uma peça importante para que nós possamos reparar o dano causado às vítimas. Vejam como é completamente diferente o discurso, né? E óbvio que não. Nenhum desses dois discursos, eles se descolam dos objetivos dessa justiça restaurativa. Tá? Então, o que se objetiva com esses modelos distintos são coisas também completamente diferentes. Tá? Bom, outra característica, né, muito forte da nossa JR, aquilo que a Rosane também já falou e que é o foco da professora Vera Andrade, é a questão do protagonismo do Poder Judiciário. Né? Ela mesma falou aqui com vocês, o título da fala da Vera era Justiça Restaurativa Judicial. Né? Eu acho bem interessante usar, assim, Justiça Restaurativa Judicial. Né? Mas a questão para mim, é um pouco mais complicado do que isso, um pouco mais dramático, digamos assim, porque ela não estava falando de uma justiça restaurativa judicial e deixando de lado outras justiças restaurativas, né? A justiça restaurativa judicial é a justiça restaurativa que temos no Brasil. O resto é periférico, né? É como se a gente dissesse... Bom, daí tem a questão, né, que são os conceitos que eu trabalho, de hegemonia e periferia. Então, o que é hegemônico? É o sistema de justiça restaurativa, ou é a justiça restaurativa judicial. O que é periférico? São esses programas pontuais que estão descolados totalmente do poder judiciário. Né? Mas aí, quando a gente vai olhar para esses programas, a gente vai ver que o alcance desses programas é mínimo. Que os conflitos com os quais eles lidam são conflitos que talvez nem entrassem no Poder Judicial. Eles não iriam chegar de qualquer forma no Poder Judicial. Né? E, ao mesmo tempo, esses programas periféricos, eles também não conseguem extrair casos do sistema
judicial tradicional. Eles não conseguem se mostrar, se apresentar como uma alternativa mesmo. Algo que vai ser colocado ali em substituição da intervenção do poder judicial. Então, eu prefiro falar que existe na justiça restaurativa brasileira esse protagonismo, tá, do poder judiciário, que é tão forte que foi capaz, que está sendo capaz, né, de manter um modelo de justiça restaurativa no Brasil que é eminentemente um modelo de justiça restaurativa judicial. Né? Ele conseguiu apartar todas, ou apagar, né, ofuscar todas as iniciativas aí que tentavam engatinhar, tentavam começar a caminhar para que houvesse alguma descentralização dessa justiça restaurativa, né? Mas isso até hoje é periférico, tá? Então, quando eu falo em protagonismo do poder judiciário, eu sempre coloco que são 3 níveis de protagonismo que a gente tem, né? Não é assim que a gente tenha juízes que são figuras marcantes. É isso, mas também tem outras questões, né, que envolvem o protagonismo do poder judiciário. A gente tem o protagonismo personalizado, que é desses magistrados que dominam a temática, que formam turmas de juízes e facilitadores em outros lugares, né, que foram muito os responsáveis por costurar conceitos, né, tecer alguns conceitos da justiça restaurativa no Brasil. Mas a gente também tem outros 2 níveis de protagonismo, né? Porque num certo momento, e esses 2 níveis eu trabalho também vinculado a uma questão temporal, né? No início a gente tinha esse protagonismo mais personalizado mesmo. Eram algumas pessoas que eram aquelas que sabiam o que era a justiça restaurativa, né? Num certo momento, esse protagonismo ele expande para um outro nível, né? Ele alcança alguns membros do Poder Judiciário que já estão em posições de influência nesse poder e que são capazes de levar essa temática para um outro nível de discussão e de expansão, digamos assim. Tá? E o último nível, então, é o protagonismo do Poder Judiciário em si, que também foi construído ao longo dessa trajetória, né? E que redunda na própria Resolução 225. Então, quando a gente fala de protagonismo do Poder Judiciário, se a gente quisesse um antídoto, assim, né? Não seria algo tão simples, não. A gente não está falando de meia dúzia de pessoas, né? A gente está falando de um protagonismo que está imbricado, que ele se envolveu com a estrutura do judiciário, né? De tal maneira, ele está enredado no Poder Judiciário de tal maneira que não há volta atrás. Tá? Eu também eu acompanho muitos debates que são feitos sobre justiça restaurativa e principalmente os trabalhos mais acadêmicos, e às vezes me chama a atenção assim quando alguém conclui: não, a justiça restaurativa no Brasil ela precisa ser desenvolvida nas comunidades. Nós precisamos de programas realizados por ONGs que sejam autônomas, né, que não estejam sob o comando do poder de justiça, ou do sistema de justiça. Eu fico pensando, maravilha, muito bonito, mas isto é possível? Isto é crível no Brasil? Me dá uma estratégia concreta. Como é que eu vou fazer isso?
A gente não tem, a curto prazo, eu realmente não consigo visualizar como é que a gente faz essa grande revolução em termos de justiça restaurativa. Então, eu costumo dizer o seguinte: o fato da justiça restaurativa estar no poder de justiça no Brasil, né, estar concentrada, né, que eu chamo o debate e a implementação da JR estão concentrados no poder de justiça, isso é algo dado. Não adianta a gente fazer uma tese e dizer, não, então parei que eu vou desenhar um modelo de JR ideal para o Brasil. Tem que ser assim, assim, assado. E o poder de justiça fica lá na esquina. Não, isso é absolutamente impossível. Né? Então, a minha estratégia é como lidar com esse protagonismo. Então, eu nunca vou chegar aqui e vou dizer, bom, para a gente acabar com o protagonismo, a gente tem que fazer isso. Né? Fechar a STF, como tem gente interessada em fazer. Né? Não, vamos fechar a STF. Fecha a STF, de lambuja, fecha o CNJ, né? Então acabou, vai ser ótimo para a justiça restaurativa. Vamos entrar na onda. Né? Não dá. Então, como é que a gente faz para evitar que, claro, que esse protagonismo ele alcance, digamos, uma situação ultra confortável, né, que possibilite que só os integrantes do poder de justiça definam os caminhos da justiça restaurativa no Brasil. Como é que a gente fura essa bolha? Basicamente é isso. Né? Como é que a gente incomoda? Como que a gente dialoga? Né? Então, isso são as estratégias, as estratégias. Né? Antes de a gente chegar nelas, tem mais uma questão que para mim é muito forte e que a Vera também trabalhou muito na fala dela, que é a questão do déficit democrático, né? Da justiça restaurativa no Brasil. Isso é muito marcante, porque ela tem no seu discurso, na gênese do seu discurso, a ideia de que ela é um modelo democrático, porque é dialógico, porque é horizontal, porque permite a participação de diversas pessoas, né? Porque não deixa a decisão na mão dos especialistas. Né? Então, mas apesar desse discurso democrático, na prática, pouco a gente vê dessa democracia. Né? Essa ideia de modelo democrático é totalmente esvaziada. Por quê? Porque a gente tem um reduzido envolvimento das comunidades, porque a gente tem uma reduzida participação das vítimas, então a gente sequer tem diálogo entre vítima e ofensor. Né? Então tem uma série de furos nesse discurso aí democrático que a prática não nos mostra, né? Não corresponde à prática da justiça restaurativa. Então, esse nosso modelo de justiça restaurativa, modelo brasileiro, enfim, ele traz uma série de desafios. Né? Como lidar com essa centralização do poder judiciário, que tem um impacto também bem importante na questão de aumentar o risco de cooptação da justiça restaurativa pelo poder judiciário, né? Porque se eu permito que o poder judiciário ele conceba e implemente a justiça restaurativa, é natural que ele vai fazer essa implementação a partir do olhar do Poder Judiciário, né? Ou seja, a tendência é que a justiça restaurativa reproduza estruturas, ideias e conceitos que já estão presentes no sistema de justiça, no nosso caso, o sistema de justiça criminal. É muito difícil a gente ter uma ruptura interna. Né? Então,
Quando vocês olham, por exemplo, para o projeto de lei 7.006, que tramita lá desde 2006, na Câmara, que é arquivado e desarquivado, né, a cada fim e início de novo ciclo, né, legislativo, se vocês olham para aquele projeto, vocês vão ver todo o linguajar do sistema de justiça criminal presente. Né? Esse projeto trata sobre justiça restaurativa. Então, isso mostra como é difícil descolar a linguagem. Né? E não é só uma questão de linguagem, é uma questão de prática. Né? Então, tem esse risco de cooptação. Esse enfraquecimento do protagonismo das partes também ele traz um grande risco de que a gente enfraqueça o grande potencial da justiça restaurativa, né? Que é a ideia de transformação do que significa fazer justiça em casos criminais. Né? E isso só é possível, essa possibilidade de transformar a visão das pessoas sobre o que significa fazer justiça e descolar essa visão de que justiça é vingança, de que justiça é punição, isso só é possível quando esse diálogo, né, que o discurso restaurativo fala que tem que existir, ele é de fato implementado. E como é que eu implemento o diálogo sem as partes estarem ali conversando? Não tem, né? É monólogo daí. Daí é o facilitador dialogando com o ofensor, dialogando com a sua família. Não, é produtivo. Claro, a gente não vai dizer que não tem nenhum efeito positivo desse diálogo, mas ele é, no mínimo, incompleto, porque ele está deixando a outra pessoa diretamente envolvida no problema de fora, outra vez. Assim como já era feito no modelo tradicional de justiça. Tá? Então, eu vi que eu já queimei meu tempo, mas eu vou... Vocês me dão mais 5 minutinhos, pode ser? Pode? Então tá. Eu só vou pontuar aqui algumas estratégias que eu vejo como importantes, né, para que a gente evite essa instrumentalização da justiça restaurativa pelo sistema de justiça criminal. Então, uma delas seria aumentar os espaços de interlocução entre poder judiciário e academia, né? O que significa isso? Os programas deveriam se abrir um pouco mais à pesquisa, porque o campo é muito fechado para pesquisa. E da parte dos pesquisadores, a gente também precisa melhorar em alguns aspectos, né? Porque a pesquisa, ela tem, nesse campo da JR, ela tem quase uma pecha por quem está na prática, né? Que é de, bom, lá vem crítica, vão nos demolir, vão nos botar abaixo. Né? Isso vai prejudicar o programa, é capaz do tribunal não apoiar mais, então os programas eles têm medo da pesquisa. Mas como é que a gente faz? O que a gente tem da nossa parte, né, para fazer, para evitar esse fechamento? É também demonstrar para esses agentes envolvidos nesses programas que a pesquisa pode contribuir para que esses programas melhorem. Né? É dizer, bom, aqui a gente vê problemas porque a gente conhece a história desse sistema de justiça criminal. A gente sabe que a tendência de violar direitos, ela está aí sempre. Né? Então, como é que a gente trabalha isso? Bom, vamos melhorar essa questão, vamos dar mais autonomia para os facilitadores, vamos tentar modificar o papel do juiz nesse programa, né? A pesquisa pode ajudar a fazer isso, porque a gente não pode pensar que os pesquisadores são sujeitos desconectados da realidade. Fazer pesquisa é mexer com coisas reais. Tá? A gente não fica lá lendo modelos hipotéticos e diz, não, mas quem sabe a gente replica aqui o que foi feito na Noruega. Não. A gente, inclusive, tem métodos de pesquisa
que são muito interativos, né, e permitem essa troca. Então, outra questão importante, né, é pensarmos estratégias de dar maior autonomia aos programas de justiça restaurativa em relação às figuras, né, aos magistrados que sempre estão lá como os coordenadores desses programas. Uma coisa é ter um magistrado coordenador de um programa para responder institucionalmente. Outra coisa é que esse magistrado centralize, por exemplo, a função de dizer qual caso vai para a justiça restaurativa e qual que não vai. E daí é uma coisa muito maluca, assim, né? Porque os magistrados são formados em direito. Nos cursos de direito, não existe formação de facilitador de justiça restaurativa. Esses magistrados, provavelmente, eles nunca tenham passado por uma formação de justiça restaurativa. Assim como nós não passamos na graduação, nem na pós-graduação, né? Quer dizer, os profissionais do direito não estão habilitados de antemão para saber identificar que caso pode ir para a JR e que caso não pode ir para a JR. Né? Então, qual o sentido de deixar essa decisão na mão de um magistrado? Tá? Então, refletir sobre como dar maior autonomia para esses programas passa por isso, né? Passa pela reflexão do papel desses juízes enquanto coordenadores de programas, né? E dos limites desse papel. Então, também precisamos desenvolver estratégias para a inclusão das vítimas. Eu já ouvi muito nos meus anos de pesquisa dizendo, não é que a gente não queira que a vítima venha, é que as vítimas não querem vir. Se eu fosse vítima e me perguntassem, pura e simplesmente, se eu gostaria de encontrar o meu ofensor, provavelmente a minha primeira reação seria, não, muito obrigada, passar bem. Eu não quero. Então, os programas precisam partir da premissa de que a vítima vai dizer não. Porque, a menos que a vítima seja uma alienígena. Né? A gente está falando de Brasil, gente. É um bando de punitivista desvairado. Pessoal que sai com a máscara no pescoço, aqui, no queixo. Como é que a gente vai esperar que a vítima de um crime esteja ali de coração aberto, louca para falar com seu ofensor? Então, óbvio que dá trabalho, né? Chamar essas pessoas. Mas a gente precisa encontrar caminhos. Todos os países encontraram caminhos. E não somos nós os únicos punitivistas do universo, né? Então, demanda um certo esforço. E a gente precisa passar por isso. E outras últimas duas questões que eu diria é necessidade de diversificação das práticas restaurativas, né? Porque a prática restaurativa utilizada hoje no Brasil, ela está muito colada a essa ideia de cultura de paz e de algo que é apropriado para crimes leves, digamos assim. O pessoal se desentendeu, manda para a justiça restaurativa. Mas se tem violência, não, daí a coisa é séria, daí tem que ser o juiz criminal a decidir. Tá? Então, como é que a gente descola a JR dessa imagem de uma estratégia que só funciona para casos de menor importância? Tá? Eu entendo que a gente descola mostrando que existem diversas práticas que podem ser utilizadas, né? Ou pelo menos duas que são fundamentais, né? A gente tem os círculos, que são muito úteis em muitos casos, mas a gente também tem a mediação vítima-ofensor, que é usada mundo afora em casos extremamente graves, tá? Inclusive em violência doméstica, que eu acho bem mais adequado, né, do que a gente fazer um grande círculo. Diversificar essas práticas nos dá mais chance com esses juízes que não são os convertidos
dizer, ah, não, mas talvez essa estratégia aqui realmente funcione. Tem mais privacidade para as pessoas, né? Posso, inclusive, utilizar se a pessoa já está cumprindo pena, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que avançar ainda. E a outra questão é aquela que eu falei lá no início, né? Da pertinência do discurso adotado pelo Brasil, para a gente conseguir enfrentar esse tanto de resistência que existe para que a justiça restaurativa possa avançar, né? Ninguém nega que o discurso da cultura da paz é positivo, né? A gente não vai defender uma cultura de guerra. A questão é, ele é eficaz? Ele comunica o que a gente precisa comunicar? Né? Ele consegue balançar certezas de um juiz que considera que o papel dele em impor uma pena é fundamental para a manutenção da justiça e da ordem? Essa é a minha dúvida central. Tá? Bom, acho que esses são alguns desafios e estratégias, né? Tem muita coisa aí, mas eu vou parar por aqui. Eu vi que vem uma outra pergunta aqui, não sei se a gente ainda tem tempo, mas de qualquer forma eu fico à disposição para em outro momento a gente debater. Sei que vocês têm aula agora, né, também, mas acho que seria isso, assim, de linhas gerais, né, do que a gente pode pensar para movimentar um pouco essa temática. Tá bem? Obrigada. Nós que agradecemos, Rafaela. Novamente, dizer que é uma satisfação tê-la, ou tê-las, ou tê-los, né, Rafaela? Que tu, como uma luz, né, que eu tenho acompanhado a sua caminhada há algum tempo, né, e mais com esse anjinho ou anjinha que está contigo, né, realmente para nós é muito gratificante, assim, a tua disponibilidade e energia, né, ainda mais se preparando para uma outra fase também bela, desafiadora, Rafaela, tá? Também pode contar com a gente nesse momento. Bom, realmente a tua fala com relação à justiça restaurativa e nós no programa, numa perspectiva de análise das soluções, né, de conflitos e acesso à justiça, e quando você falou do grande guarda-chuva, né, eu inicialmente numa caminhada que eu fiz o mestrado, acompanhei o Dr. Leoberto, na época, em Porto Alegre, né, no recorte da justiça juvenil, então, como tu bem fala, e depois no doutorado com recorte de gênero, numa perspectiva, né, que se estava, é possível implementar, ponto, né, e hoje a gente avança, e que bom estarmos nesse espaço, né, de que temos muitos desafios, muitos conceitos a serem revisitados, né? E nesse aspecto eu tenho pensado e acompanhado as discussões do grupo, inclusive nós recebemos no espanhol o professor Joaquim Caion, e que ele falou, né, da necessidade de ressignificação do direito de sair dessa caixinha, né, do transdisciplinar. E tem momentos daí que, pegando a metáfora do guarda-chuva, eu olho como acesso à justiça, desafios, né, porque acesso ou decesso, todas essas ferramentas, seja a justiça restaurativa, que adotou a via da cultura de paz, seja a mediação, seja a conciliação, todas essas formas, né, vão ao encontro ainda do espaço, né, do Poder Judiciário. Ninguém está dizendo que a gente vai refutá-los, né, porque, na verdade, se eles estão discutindo, aí para o direito se torna interessante a discussão. Mas o nosso papel, e tu bem pontuou, né, enquanto pesquisador, é pensar e dizer que a gente está para somar, né, que a gente quer construir e que a gente também quer levantar uma bandeira de proteção à democracia, ainda mais nos atuais tempos, né, e que nos assusta, e eu muito usei essa palavra, bom, temos o círculo de construção de paz, né, eu fiz as capacitações e realmente ele é transformador para a história de vida de cada um, né, mas não nos compete essa análise nesse momento, né, mas o que me preocupa quando a gente vai pensar enquanto técnica, né, é o seguinte, até que ponto, em uma sociedade como a nossa, estratificada,
com espaços de poder, que nós não vamos passar a borracha, eles existem, só que nós precisamos ter a flexibilidade de conseguir transitar neles, não é? Até que ponto o sujeito que está na técnica, seja o Círculo de Construção de Paz, um dos mais adotados, né? Ele tem condições de empoderar-se, emancipar-se, se a própria estrutura, ela é hegemônica e periférica. Então, não é exigir demais da Rosane, cidadã, da Rafaela, do professor Michael, da Bárbara, dos que aí estão, de serem empreendedores de si mesmo. Olha, estamos lhe propiciando um pedacinho do conflito e você seja um empreendedor e você vai construir, sendo que algumas coisas estão postas. Então, a minha caminhada, por isso, estar no grupo de biopolítica, é pensar nesse sentido. E fico feliz que a tua fala também, ela avançou muito. Tu, realmente, a tua trajetória, né, no nosso país, de ter acesso a uma literatura, de saber o que é isso que a gente está lidando, né? Tu trouxe conceitos, e hoje tu também reconhece, né, que esses conceitos não devem ser prontos nem acabados, são flexíveis, são abertos e são necessários ser repensados e, de qualquer forma, fazer enfrentamentos. Eu penso que ela não é somente esta via de acesso à justiça, ferramenta, como, né, cada um sentir-se seguro para falar sobre, da justiça juvenil ou da área criminal. Eu penso que, se nós tivermos a segurança do que a gente está fazendo, e ter um respaldo, e ter um diálogo realmente com o Poder Judiciário, ela pode ser trabalhada também no âmbito trabalhista, né? Então, eu não vejo a dificuldade de não trabalhar em outras áreas, mas nós precisamos, como tu disse, saber o que a gente está fazendo, da onde ela veio, né? E aí sim a gente poder ir avançando com seriedade. Então, essa era a minha reflexão. E se alguém tem alguma pergunta, o professor Michael também pode contribuir, porque ele é da área do sistema aí do direito penal, na área da criminologia, então eu acredito que a leitura dele também vai ser bastante positiva para irmos fechando. Obrigado, professora Rosane. Nós temos algumas perguntas aqui dos alunos e eu, então, vou fazer um breve comentário justamente para viabilizar que os nossos estudantes possam aproveitar melhor, né, do contato com a professora Rafaela. Mas eu até me manifestei aqui no chat durante a exposição, porque, às vezes, Rafaela, quando a gente ouve algumas pessoas falando sobre a justiça restaurativa, e essa não é uma crítica à professora Vera, tá? Mas eu falo assim do que a gente vê muito no espaço acadêmico mesmo da justiça restaurativa. Parece que um descompasso com a realidade, assim. As pessoas parecem que elas estão presas numa bolha, num universo cor-de-rosa, onde está todo mundo disponível a acender um incenso, fazer um círculo e compartilhar pétalas de rosas entre si, e sair dali todo mundo, enfim, espiritualmente mais elevado e tudo mais. Talvez, eu gostaria de te ouvir a respeito disso, tem aí uma influência das literaturas que foram pioneiras aqui no Brasil quando do início dos debates a respeito da justiça restaurativa, né? A gente incorporou autores que falavam de justiça restaurativa desde outros contextos. Agora, nós não paramos, e eu falo isso enquanto crítica à academia, né, ou a um setor da academia, nós não paramos para pensar naquilo que o Souza, por exemplo, diz. Ninguém fala que a nossa sociedade surge de um modelo de violência, ou seja, nós somos constituídos na violência. Isso nos marca historicamente. Não é à toa que ainda hoje a gente vê em plena pandemia pessoas invadindo memoriais de vítimas da Covid-19 para destruí-los, ou seja, como a gente vai chegar para uma criatura como essa e falar em justiça restaurativa, enfim, em paz, em construção de espaços de pacificação e tudo mais. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito disso, Rafaela, se tu consideras que há uma influência dessa recepção de autores que falavam da justiça restaurativa desde outros contextos nesse modo, né, como nós recepcionamos a justiça restaurativa.
E outro ponto que eu julgo muito importante aqui da tua fala é justamente a importância e o papel que a academia deve cumprir em relação à implementação de práticas restaurativas, até mesmo dentro do Poder Judiciário, porque eu vejo o Poder Judiciário, às vezes, meio que como Midas, assim, né? Não necessariamente que tudo que ele toque vire ouro, muitas vezes acontece exatamente o oposto. E eu acho que com a mediação, a gente está vendo aí que não deu muito certo, né? A institucionalização da mediação no âmbito do CPC, enfim, gerou, me parece que a descaracterização do Instituto, né? E eu acho que com a justiça restaurativa, se a academia não manter a sua vigilância e reservar o seu espaço, a gente corre o risco de que aconteça a mesma coisa, ou que a justiça restaurativa seja incorporada desde uma perspectiva que eu discutia com o Daniel no outro dia, por exemplo, em relação ao acordo de não persecução penal. Né? Parece criar ali um espaço de consenso e tal, mas a gente já tem estudos, e eu refiro aqui novamente à obra da Michelle Alexander, falando do contexto norte-americano, né, em que esse tipo de acordo serviu para enfim, potencializar ainda mais aquilo que está no DNA do nosso sistema também, que é perseguir pessoas pobres e negras. Né? Então, em que medida a gente não vê aí também um discurso que é dupla face, como diria o professor Lênio, no âmbito da justiça restaurativa. Obrigado. E parabéns, né, pela tua exposição, sempre fantástica. Obrigada, Rosane e Michael, pelos comentários. Sobre as suas perguntas, Michael, a primeira é algo que eu também me debrucei durante a tese, né? Tenho, assim, várias páginas escritas sobre o quanto essa escolha dos nossos referenciais teóricos, que vem lá do início da JR aqui no Brasil, foi fundamental para a gente construir a JR que temos hoje. Tá? Então, esse discurso de construção de paz, ele tem fontes bem específicas. Tá? E, bom, a gente tem duas grandes influências no Brasil, né? Eu achei uma das partes da pesquisa da Vera Andrade, que eu achei fundamental, assim, é quando ela fez esse mapeamento, né, de quais eram os autores mais lembrados da JR, né? Eu cheguei a 2 deles por outros caminhos, né? Simplesmente se a gente for pensar quais são as obras de justiça restaurativa que foram traduzidas, né, para o português, ou seja, não escritas aqui, de quem são essas obras? A gente tem 2 autores, é o Howard Zehr e a Kay Pranis. São esses 2 autores. Né? E a Vera, ela chega nessa informação perguntando para os entrevistados delas, né? Quem são os autores que vocês utilizam, né, nas práticas, enfim, para entender JR. E esses 2 estão lá, são os principais. Depois tem outros periféricos, tá? Mas esses 2 são imbatíveis. Não tem quem não trabalhe com JR que não saiba de cor e salteado o nome do livro do Zehr, traduzido, que foi o primeiro traduzido, e as obras da Kay Pranis. Tá? Então, daí é uma coisa muito maluca, né? Porque a gente pretende fazer pesquisa sobre isso, e se a gente vai ficar só nessas obras, a gente vai saber muito pouco de justiça restaurativa. Porque nos livros da Kay Pranis, o que está descrito ali é uma prática de justiça restaurativa, uma técnica muito específica. Né? E no livro do Zehr, que é um livro que já tem 20 anos, né, o Changing Lands, no livro do Zehr, bom, agora saiu uma edição um pouquinho mais atualizada e tal, no livro do Zehr tem uma visão de justiça restaurativa muito específica, né? Uma visão que está bem colada a uma matriz religiosa, né? O Zehr é um menonita. Ele é
enfim, lá quando surge, quando ele começa a se envolver com a justiça restaurativa, ele se envolve por meio da prática religiosa dele, né? Tanto que tem um capítulo do livro dele que é todo destinado a trabalhar a vinculação da justiça restaurativa com aspectos religiosos. Então, a gente tem tanto uma questão, a nossa JR, né, eu digo que a gente pode reduzir assim, a duas grandes palavras. Ela é mística e mítica. Né? A gente tem tanto a questão do mito fundador da justiça restaurativa, que são baseados em práticas indígenas, né, de povos ancestrais, quanto ela é mística. Ela precisa de toda uma simbologia mística para poder acontecer. Né? Então, eu preciso colocar as pessoas em círculos, eu preciso ter aquele que eu chamo de tapetinho, né? Mas é o centro. Eu preciso colocar ali fotinhos, símbolos que traduzam as emoções das pessoas, né? Eu tenho todo um ritual dessa prática. E esse ritual, ele alcança, digamos, dimensões muito preocupantes no Brasil, né? A ponto de gerar atritos entre pessoas que são seguidoras da Keipranes e a própria Keipranes. Né? Um exemplo bem concreto. Em determinada ocasião, perguntaram para a Keipranes se era possível fazer um ciclo sem o centro. E ela disse, por que não? Se não faz sentido naquela ocasião, por que não fazer uma prática sem o centro? E quem estava ouvindo isso, que eram facilitadores, que isso já era uma formação avançada, essas pessoas disseram, não, a Keipranes está contrariando a Keipranes, ela está errada. Porque a Keipranes disse no livro dela que tinha que ter um centro. A gente a Keipranes, está dizendo. Então, a gente chegou num nível de ritualística, assim, da justiça restaurativa, que para mim complica muito as coisas, né? Para mim deixa tudo muito difícil, assim. Então, a gente tem essas duas influências, né? E para mim não significa que são más influências, mas em alguns espaços é difícil a gente refletir para além dessas influências. Elas passaram a ser vistas como, para mim, elas são quase que obstáculos, né? Então, quando a gente diz, não, mas justiça restaurativa não é apenas círculo. Justiça restaurativa também é mediação vítima-ofensor. Não, mediação vítima-ofensor é outra coisa. É mediação, não é justiça restaurativa. Tá? Então, não só a gente teve essa influência em fechar a JR numa prática só, mas também a gente teve uma consequência muito negativa, desde o meu ponto de vista, que é criar uma confusão nas pessoas, que elas acabam identificando a justiça restaurativa com uma prática específica. Então, existe uma confusão entre o modelo e a prática, ao invés de essas coisas estarem em níveis diferentes, né? Eu tenho o modelo e tenho práticas. Aqui, elas foram fundidas. Então, JR é o círculo de construção de paz. Né? Então, para mim, esse é um dos nós assim, que a gente teria que trabalhar muito para desatar. Essa ideia de... Olha, Petronella, essa ideia da questão da dificuldade, né, talvez, de a gente fazer justiça restaurativa num país que tem tão pouco apreço pela democracia, né, e em que a própria ideia de cidadania, uma ideia que escapa entre os nossos dedos, né, também foi algo que eu procurei trabalhar na tese, e eu conversei muito com pesquisadores que fizeram pesquisas em contextos internacionais, na verdade, em contextos transnacionais, né? Eles tentaram identificar a viabilidade de práticas restaurativas
em contextos de fronteira, né, que envolviam culturas diferentes. E daí eu perguntei para a pesquisadora que estava coordenando essa pesquisa na época, né? Perguntei para ela, tu achas que a JR, ela precisa ter um contexto democrático favorável, pré-estabelecido para dar certo? Ou ela pode ser uma ferramenta que venha contribuir com o desenvolvimento da democracia? E ela disse, não, eu acho que ela pode contribuir. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E eu tentei trabalhar um pouco disso na minha tese, e essa é uma, digamos, é uma hipótese que eu ainda quero ver confirmada no Brasil, né? Mas eu acredito, já do tanto de pesquisa que fiz, que a JR ela tem essa ferramenta que é o diálogo, que é extremamente frutífera para nos ajudar no desenvolvimento da democracia. Tá? Só que aquilo que eu falava para vocês, como que a gente vai utilizar essa ferramenta se a gente não prima pelo diálogo na nossa justiça restaurativa? Por isso que eu digo que tem um déficit democrático. Tá? Então, é um pouco um cachorro correndo atrás do rabo. A JR é sim capaz de desenvolver a democracia, mas não é qualquer JR, não é uma JR correcionalista, né? Para que a gente possa quebrar essa forma hegemônica de pensar e de agir do sistema de justiça criminal, a gente precisa realmente apostar na capacidade das pessoas, daí eu vou lá no comentário da Rosane, de que elas efetivamente são capazes de resolver os seus problemas. E em nenhum momento eu estou dizendo que elas vão fazer isso sozinhas. O Estado vai estar ali apoiando. O facilitador é um agente que vai apoiar nesse diálogo. A gente não está falando em privatização da justiça. Né? A gente está falando em colaboração entre o sistema tradicional e o sistema de justiça restaurativa. Então, eu vejo assim, eu vejo a JR como uma estratégia que pode colaborar para o avanço da democracia. E sobre essa última colocação, Michael, do papel da academia, né? Tu estás completamente certo, né? A gente pode traçar, sim, um paralelo entre JR e mediação. A mediação, ela começa antes no Brasil, assim como em todos os outros espaços, né? Ela avança muito mais rápido. Isso também se explica, né? A pesquisa também nos ajuda a entender isso, a sociologia, o Boaventura ajuda a gente a entender isso. Desde a década de 80 ele escreve sobre isso, né? Para dizer por que o campo penal é tão fechado a mudanças. O direito civil já mudou, né? Administrativo, trabalho, todos os outros campos mudaram mais rápido do que o campo penal. Então, a mediação, ela rapidamente no Brasil, ela avança e vira lei. Mas a justiça restaurativa fica lá atrás. Não, aqui não pode. Aqui é um espaço proibido. Aqui não dá para mexer. Né? Mas, claro, a gente tem que olhar muito para a experiência da mediação no Brasil para tentar evitar que o mesmo aconteça com a justiça restaurativa, né? Que foi um esvaziamento dessa estratégia, que é a mediação, que é riquíssima, né? Que foi substituída, assim, por uma burocratização, né? Foi totalmente burocratizada e esvaziada na sua potencialidade também de administrar conflitos. Tá? Então, acho que é bem por aí mesmo. Não dá para pensar que são coisas que não se comunicam. Tem que ficar muito atento para o que está acontecendo com a mediação no Brasil. Acho que é isso. Acho que a última pergunta, né, juntando o Sejusc de Ponta Grossa, que está aí conosco, né, perguntam se tu tens relato de experiências, né, envolvendo práticas em outros países em que se enfatizou mais a participação da vítima. E o Barros Filho, advogados, também né, faz um questionamento no que tange a esse cenário que estamos vivendo, né, do Covid, né, pandemia,
e como vai ser, né, qual o impacto que a JR terá, né, se será mais relevante no que tange a pacificação social, né? Então, eu já juntei as duas principais perguntas para a gente ir para o nosso encerramento, né? Rosane, só me diz a primeira, que eu fui procurar aqui o comentário e me perdi. Justo e próxima. Que fala sobre, quer saber sobre a experiência envolvendo participação da vítima, né, em outros países, como é que se dá isso? Tá. Bom, o envolvimento da vítima em outros países, ele é pressuposto. Dificilmente a gente vai encontrar experiências de justiça restaurativa em que a vítima não esteja presente, né? Para se ter uma ideia, apenas agora, há 5 anos talvez, começou a se discutir com maior seriedade no ambiente acadêmico internacional a questão do uso da justiça restaurativa em crimes sem vítimas concretas, de carne e osso, né? Sobretudo em crimes ambientais e crimes envolvendo, por exemplo, ambientais é o mais comum, né? Mas poderíamos falar crimes envolvendo sistema financeiro, né? Crimes envolvendo danos bastante expressivos para a sociedade como um todo, né? Então, agora está se discutindo isso, e a discussão gira em torno de como trazer a dimensão da vítima para esses processos restaurativos, porque não existe uma vítima concreta, né? Mas existem muitas vítimas. É só a gente pensar nos desastres ambientais do Brasil dos últimos anos. Pensando no desastre lá com a Vale, né, Brumadinho, enfim. A gente tem crimes ambientais ali cometidos. Mas esses crimes ambientais, quando a gente vai olhar ali a conduta criminosa, eles não estão respondendo a um dano causado àquela pessoa que perdeu a casa, mas é um dano causado ao meio ambiente, algo que é um bem coletivo, né? Mas existem pessoas concretas que foram afetadas. Então, a JR ela começa a discutir isso. Como trazer essa dimensão de sofrimento e de dano que essas pessoas tiveram para um processo restaurativo, né, que esteja lidando com essas questões ambientais. E daí a gente pode pensar em vários outros conflitos, né? Ou seja, então essa discussão está sendo feita muito seriamente, né? Mas por que ela está sendo feita agora? Porque até então, justiça restaurativa ela era utilizada fundamentalmente para conflitos em que houvesse uma vítima concreta. E ela é possível apenas quando esse encontro entre vítima concreta e ofensor concreto acontece. Tá? Então, se vocês forem olhar aí a literatura internacional, o que vocês vão achar basicamente são experiências de mediação vítima-ofensor. Tá? As experiências com círculos restaurativos e de construção de paz, elas são bastante limitadas em termos de quantidade, né? Se a gente comparar ao uso que a mediação vítima-ofensor tem aí em todos esses países que trabalham com justiça restaurativa. Então, de fato, a nossa experiência é muito atípica, né, perto dessas outras experiências. Rosane, a outra pergunta do Covid me perdi também. Deixa eu só ver aqui onde está. Para verificar. Localizou? Eu acho que sim. Se a justiça restaurativa terá impacto ainda mais relevante para a pacificação social após essa crise. Isso. Olha, não faço a menor ideia, gente. Eu realmente, esses dias eu estava conversando com o Leonardo Sica, ele me convidou lá para uma live, e ele me perguntou, né, da JR, em tempos de pandemia,
em tempos de pós-pandemia, eu não tenho a menor ideia, não sei se a JR tem tanto protagonismo aí para abraçar esse grande problema que a gente está passando, né? E que ainda vai desdobrar em inúmeros outros problemas. Porque isso também é uma coisa, daí para encerrar, assim, né? Para não ficar falando a noite inteira aqui e atrapalhando o cronograma de vocês. Isso eu acho que tem a ver também com essa nossa ideia de que JR serve para tudo, né? A gente tem muitas estratégias que são dialogais, que não necessariamente são